Inclusive, eu estou atento aqui ao WhatsApp da Cultura, vou ficar acompanhando por aqui, e também ao Facebook. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer a respeito desse tema, na medida do possível, a gente vai repassando para os profissionais que vão participar dessa entrevista. Estou falando aqui dos profissionais da Vet Center, a doutora Jaqueline Welter, ela que é cardiologista, pneumologia também, veterinária, e o Dr. James Dalk, que é responsável técnico da Vet Center, ele que é dermatologista e cirurgião, tá bom? Então, a gente vai conversar com ele sobre saúde animal, principalmente durante o verão, durante esse calor. Primeiramente, bom dia, doutora Jaqueline, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E Dr. James Dalk também, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, ouvintes. Muito bem, vamos lá, vamos começando a nossa entrevista, a nossa conversa então sobre essas questões ligadas ao calor, doutora Jaqueline. Muitas pessoas têm dificuldade com os seus animais, mas têm também o desconhecimento, não conhecem como tratar, como lidar com os animais no verão. O que difere o verão das outras estações? Então, bom dia a todos. Então, vamos falar do calor, né, do verão. Então, a gente sofre com calor, né, e os animais sofrem tanto quanto a gente ou mais, né? Então, a gente tem que entender que os cães, principalmente, eles não suam que nem a gente, né? Então, eles têm as glândulas sudoríparas, eles suam, mas a eficiência não é igual à nossa. Então, quando a gente tá com calor, a gente sua, né? Os cães não. Os cães, eles precisam da ventilação, da respiração para perder o calor, né? Então, essa é a grande diferença entre a gente e os cães. Então, quando os cães têm algum problema, sendo problema cardíaco, problema, uma pneumopatia ou um problema respiratório, eles sofrem muito mais do que qualquer outro cão saudável, né? Então, assim, essa parte é bem importante a gente entender e cuidar muito bem deles no calor para a gente evitar com que aconteça alguns quadros graves, né, de internação. E esses quadros graves que acontecem, eles se dão a partir de que situação? Então, assim, a gente tem que separar os cães em dois grupos, né? É legal a gente separar os cães que são magrinhos, que são saudáveis, né? Que tem essa parte de ventilação legal. Então, esses cães, eles não sofrem tanto com o calor, né? E tem a outra parte, que são os cães que têm uma alteração. Então, são os cães de focinho achatado, né? Então, Pug, Shih Tzu, Chihuahua, Bulldog francês, Bulldog inglês, todas essas raças que têm o focinho achatado, eles têm dificuldade para respirar, eles têm dificuldade para fazer essa ventilação, né? E os cães que têm problema no coração ou problema no pulmão, eles também sofrem mais, né? Então, a gente separando esses dois grupos, a gente tem em casa um cão que tem um focinho achatado, ou um cão que tem um problema cardiovascular, ou que tem um problema pulmonar, a gente já tem que ficar mais atento, né? Então, esses cães, no calor, o que acontece? Eles vão tentando perder o calor pela ventilação, né, pela respiração, só que eles não conseguem fazer isso de forma efetiva, né? E daí a temperatura vai subindo cada vez mais. Então, eles entram num ciclo vicioso, eles aumentam cada vez mais a frequência respiratória e eles não conseguem perder esse calor. Então, a temperatura corporal vai subindo até o ponto de fazer uma alteração importante, o animal entrar em choque, né? Então, a gente tem recebido muito agora no calor, né, nesses dias, animais com a temperatura de 41, 42 graus, né? E o que faz essa temperatura alta no corpo? Então, ou o animal pode ter uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória, né? Ou o animal pode entrar em choque hemorrágico. Então, a alta temperatura corporal, ela pode fazer com que os vasos sanguíneos façam vasodilatação e entre em choque, então faça hemorragia interna, né? Pode apresentar convulsão, então assim, são quadros muito, muito graves, que a gente tem que tentar evitar ao máximo para que esses quadros não aconteçam, né? Não ocorram. Muito bem, e pode levar inclusive a óbito, e vocês, infelizmente, você comentava aí nos bastidores, enquanto a gente alinhava aqui a nossa pauta, de que acontece situações de óbito, inclusive de animais nessa situação.
Acontecem pelo choque mesmo, né? Pelo choque hemorrágico que eles chegam pra gente. Então, tem quadros que são tão graves que a gente mesmo fazendo todas as manobras possíveis, a gente não consegue reverter, né? Por isso que a gente tá aqui hoje também para auxiliar todo mundo para que não aconteça isso, né? A gente tá trabalhando de uma forma preventiva para que os animais de vocês não cheguem nesse quadro, né? Esse é o nosso objetivo como veterinários. Bom, então, nesse sentido, no verão é muito importante evitar a fadiga dos animais. O doutor também vinha falando ali anteriormente, principalmente animais de porte grande que os proprietários acabam levando para caminhada durante o verão, mas acaba extrapolando aí a capacidade do animal também, né? Então, essa é a situação. E como é que você percebe o momento de parar, o momento de descansar, o momento de resfriar o animal, e como é que faz? Como é que procede? Isso, então assim, a gente também tem os animais de grande porte aqui, que né, os tutores passeiam com os animais e tal. Então, o que a gente recomenda? Que os passeios sejam feitos em períodos mais de temperatura mais amena, né? Não, ou bem de manhã cedinho ou à noite. E que faça, assim, um tempo curto no verão, né? A gente não precisa extrapolar. Até porque, se a gente for pensar, a patinha deles no chão é um chão muito quente, né? Então, a gente tá de tênis, a gente tá de sapato, né? Eles não, estão pés descalço. Então, a gente já pegou casos que veio com o coxim, que são as patinhas ali embaixo, com queimaduras, né? Então, assim, é tão forte o calor que a gente tem que pensar nisso. Às vezes o tutor vai lá, corre meio-dia, meia hora com o animal morrendo. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Quando começa a ficar muito ofegante, né? E chega um momento que eles começam a ficar tão ofegantes que a gente tem que parar, né? Então, a questão é caminhar, correr em horários de temperatura amena, ou de manhã ou no final da tarde, né? E por um tempo curto, tranquilo, né? Fazer um exercício aí leve com os animais, no verão. E quais são, doutora, as raças mais suscetíveis a esse tipo de problema? Porque também a gente conversava, tem raças que são menos suscetíveis. A doutora já até explicou, mas acho que isso tem que ficar um pouco claro aí para a população, né? Assim, em relação aos gatos e cães, né? Então, os gatos, eles são de uma região mais de semiárido, assim, então a origem deles é ali de Oriente Médio, África. Então, os gatos, eles são mais adaptados ao calor, né? Mas tem raças dos gatos que também a gente tem que tomar cuidado. Então, o persa, o exótico que tem o focinho achatado, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E das raças de cães, então a gente tem o Pug, o Boston Terrier, o Bulldog francês, o Bulldog inglês, né? Todos os Bulldogs que a gente tem, os Cavalier, os Shih Tzus, Lhasa, Chihuahua, todos os animais que têm um focinho achatado, todos a gente tem que tomar esse cuidado a mais. Mais cuidado. Mais cuidado, isso aí. Muito bem. E numa situação de emergência, quando é que eu percebo, não, eu preciso de ajuda. Quando é que fica perceptível isso? Isso. Então, o animal, quando ele não consegue baixar a frequência respiratória. Então, o animal está ofegante a ponto de, ele está num lugar fresquinho, calmo, e ele não consegue baixar essa frequência respiratória. Ele continua com a frequência respiratória alta, né? Então, se o animal chegar a esse ponto, o que a gente tem que fazer, né? A recomendação é encharcar o animal, então molhar o animal ou com mangueira, ou colocar ele debaixo do chuveiro com água gelada mesmo, bem gelada. Em casos de animais mais peludos, é legal a gente botar uma toalha encharcada neles mesmo, colocar no ar-condicionado e levar para a clínica, né? Então, esse é o que a gente indica, molhar o animal com água gelada, deixar no ar-condicionado do carro e levar para a clínica o mais rápido possível. Doutor James, falando em ar-condicionado do carro, então a gente leva o cachorrinho aí, o seu animalzinho de estimação para passear, aí vai aqui, vai ali e deixa trancado no carro enquanto, só 5 minutos, vou ali e volto já. E aí? E é que isso já aconteceu em Timbó, né, verão grande, e o animal também no carro fechado, ele vai fazer a mesma situação que num animal com atividade física. Ele pode entrar num estresse térmico, tá? E ter as mesmas crises, e o animal muitas vezes, na maioria dos casos, o animal já chega em decúbito lateral, ele não tem forças mais para levantar,
Quando eles chegam na clínica, na emergência, esse animal já vem em decúbito. Isso tudo por causa da hipertermia, pela baixa ventilação, pela baixa troca de evapotranspiração. Muito bem, o Dr. James é dermatologista também, e no verão as questões dermatológicas, também existe um aumento dos casos de problemas? Quais são? O que fazer? Sim, há um aumento bastante importante, significante na questão dermatológica, né? A gente pode citar a primeira, o campeão os ectoparasitas, que a gente pega muito problema de miase, uberne, bicheira, popularmente falando, né? Pulga, carrapato. E aumenta drasticamente também a situação de alergias, de processos alérgicos. Uma pela situação de insetos, aumenta insetos, picadas, né? Choques até anafiláticos. E como nós temos uma situação de primavera, polinização, mais pólen, poeira, as incidências de processos alérgicos, irritações de peles, elas aumentam bastante na época do verão. Muito bem, então também um cuidado é necessário. E essa situação é a observação, né? Você tem que observar ali quando aparece alguma situação diferente na pele do animal, aí é procurar o profissional para fazer uma análise do que se trata. Sim, tem situações que as alergias elas podem ser emergências, né? Principalmente quando a gente fala em choque anafilático ou animal que se coça muito até o ponto de se ferir. Então tem que ficar atento em qualquer vermelhidão, ferimento, petequias pelo corpo, tá? Porque tem que ter uma atenção, sim. Muito bem, e aí a doutora Jaqueline, que é cardiologista e também é especialista em pneumologia veterinária, esses problemas, eles têm, vamos lá, o verão é uma situação que chama a atenção, os cuidados, porque daí é mais o estresse do animal, um esforço excessivo, uma carga além daquilo que o animal suporta, mas tem a ver com esse tipo de problema cardiológico e também de pneumologia, tem a ver com a idade dos animais? Com a chegada do avanço da idade é mais comum, ele fica mais suscetível a esse tipo de problema? Isso, então assim, a parte da cardiologia, né? A gente tem, também é legal separar em duas doenças, em dois grupos. Então a gente tem as doenças cardiológicas que são congênitas, que nascem com o animal, né? Então desde filhotinho eles têm essa doença, são muito mais raras, né? E a gente tem as doenças cardíacas adquiridas, que são as doenças que acontecem com os animais mais velhinhos, né? Então cachorros acima de 7, 8 anos, gatos acima de 6 anos, tem essas doenças adquiridas, né? A parte da pneumologia, das doenças do trato respiratório, do pulmão, né? Também, então, a gente tem essas das raças braquicefálicas, que são de focinho achatado, né? Que já nascem assim. E a gente tem as doenças mais da idade mesmo, que é a bronquite crônica, que também tem, que eles têm, que é bem comum, né? Colapso de traqueia. Então, essas outras doenças que também são de mais idade. Então, os animais mais acometidos mesmo são os de mais idade, tanto da parte da pneumologia como da parte da cardiologia. E no avanço também da medicina veterinária, hoje é possível, na maioria dos casos, tratamento, você conseguir estender um pouco a vida dos animais também. Isso. É muito importante, assim, qualquer sinal que o seu animal tenha, né, assim, de tosse, espirro, falta de ar, cansaço fácil, qualquer sinal que tenha, é legal trazer para a clínica para a gente avaliar, porque quanto antes a gente descobrir um problema, mais ele vai viver, né? Com a gente fazendo o diagnóstico certo, instituindo uma terapia certa, mais tempo o animal vai viver, né? E os animais mais velhos, acima de 7, 8 anos, é legal trazer mesmo sem nenhuma doença para a gente fazer um check-up, né? Porque várias dessas doenças são silenciosas, então principalmente as doenças cardiológicas, elas são muito silenciosas até um certo ponto, né? Então, quanto antes a gente diagnostica e antes a gente trata, o animal vai viver mais, né? Então, trazer no veterinário ali a partir de 7, 8 anos para fazer essas avaliações, mesmo sem ter problema, é super importante para a qualidade de vida do animal. Manter vacinação, né, doutor? É muito importante também. Então, vamos tratar aqui, doutor James, quais são as especialidades, quais são os serviços prestados aí pela Vet Center para a comunidade timboense? Então, a Vet Center ela já está há 10 anos em Timbó, né? Nós trabalhamos com pronto atendimento, 24 horas por dia, plantão, final de semana, à noite. E nós servimos clínica geral, dermatologia, nefrologia, cardiologia e pneumologia com a doutora Jaqueline, ortopedia, tá? Ultrassom, raio-x,
exames laboratoriais, gastrologia. Nós temos vários especialistas que nós trazemos, assim como oftalmologia, às terças-feiras. Cada dia da semana tem um especialista, além da clínica geral e cirurgias e internação na clínica. E como é que faz para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, querem entrar em contato com a Vet Center? Como é que faz? Onde é que encontra a Vet Center? Nós temos o site, temos as plataformas, né? Temos o telefone, o 3385, o 3382 3067. 3067, 3382 3067. Anotou aí? E Isso. também está presente nas plataformas digitais, o Facebook, o Instagram também da Vet Center. Isso. E claro, né, escutando aqui a programação da Cultura, Vet Center, nossa parceira aqui também da Rádio Cultura. Todos os dias você acompanha aí na programação aqui da Rádio Cultura as informações aí sobre a Vet Center. Olha, antes de a gente fechar aqui, tem gente participando, mas não surgiu dúvidas aqui, mas sim elogios aqui para o trabalho da Vet Center. Vamos repercutir aqui a Patrícia Yenrich Itner, melhor clínica veterinária Vet Center. O Dr. James não tem igual, profissional maravilhoso, além de toda a equipe, a Norma Maria Darui também, buongiorno, parabéns a esta clínica veterinária por esse profissionalismo. O Dr. James cuidou muito bem do nosso amado Mitchell, que é o gatinho de estimação lá da Norma. Obrigado, Norma, por participar aí, por interagir com a gente, passando também o seu feedback a respeito da Vet Center. Olha, quero agradecer a participação, né? É muito bom e vez ou outra é muito bom a gente fazer um tipo de conversa desse, porque as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes, aí com relação ao trato dos seus animais de estimação. Então é importante também a gente passar essa informação qualificada. Doutora Jaqueline, quero agradecer aí a sua participação nessa manhã de quinta-feira aqui no Repórter Cultura. Muito obrigada pelo convite. Dr. James, responsável técnico aí pela Vet Center também, um abraço, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Dair. Muito bem, essa foi a nossa entrevista então, nessa manhã de quinta-feira.